Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o presidente Jair Bolsonaro quer privatizar pelo menos 17 empresas públicas nos próximos meses. Mas parte dessas estatais só pode ser vendida com autorização do Congresso Nacional. O Câmara Debate antecipa a discussão sobre o programa de parcerias e investimentos aqui na Câmara. Nossos convidados são os deputados Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Alexis. Como é que o senhor está vendo esse programa de privatizações que o presidente da República anunciou que a primeira da lista seria os Correios, a primeira empresa da lista seria os Correios. O senhor acha que é por aí? Esse é o caminho? Esse é um dos caminhos para a gente poder tirar o Estado, né, tão presente em uma série de atividades que nós entendemos que é do setor privado, para melhorar a eficiência, melhores serviços, melhores produtos para o cidadão brasileiro. Então, ele anunciou essas 17, mas também tem as várias outras que são as subsidiárias, que essas já estão indo, essas não precisam da aprovação do Congresso. São as matrizes, as mães, né, empresas mães, essas sim que tem que passar pelo Congresso. Deputado Henrique Fontana, o que o senhor está achando aí dessa proposta de privatizar esse número grande de estatais, inclusive das federais? Bom, Daniela, primeiro te cumprimentar o Alexis, dizer que é um prazer enorme poder debater este tema, assim como outros temas. Aliás, tenho dito ao cumprimentar os nossos telespectadores que o Brasil precisa recuperar a civilidade, né? Quer dizer, houve muito incentivo ao ódio, à intolerância, à esquerda, eu mesmo sofri muito preconceito nesse último período e nós temos que retomar a normalidade das reflexões. Eu tenho uma posição muito crítica a este programa de venda do patrimônio estratégico do nosso país, né? Percebo que países extremamente desenvolvidos não abrem mão do seu patrimônio estratégico. Por exemplo, o setor de geração energética, ele é um setor controlado pelo interesse público. Existe um preconceito que talvez se espalhou por conta, isso faz parte da luta política, mas é a ideia de separar o povo brasileiro das suas empresas. É como se as estatais fossem do governo, e este governo é ruim, eu não gosto do governo, então melhor vender isso tudo aí, né? E estas estatais, na verdade, elas são empresas nossas, e elas são estratégicas porque, por exemplo, todos os países do mundo onde ocorreu a privatização da área de saneamento e de energia, a tendência hoje global é de retroceder. Por que retroceder? Porque os preços explodiram quando vão, porque em geral esses setores são setores de monopólio, de oligopólio, não há concorrência ali. Não tem como chegar na sua casa 10 empresas lhe fornecendo energia para o senhor escolher qual é a mais barata. Não é como comprar uma camisa, como comprar um par de sapatos ou como comprar um material para decorar a sua casa, né? São áreas de monopólio, de oligopólio, né? Combustíveis, por exemplo, energia elétrica, saneamento. Não tem 10 empresas de saneamento que fornecem 10 entradas de água na frente da sua casa. O senhor vê qual é que está mais barata, vou comprar isso aqui e tal, não. Então, o que aconteceu na grande maior parte dos exemplos? Explodiram os preços e a outra questão negativa da privatização é que os chamados investimentos em áreas não lucrativas, que se faz com o subsídio cruzado, uma empresa do setor elétrico, por exemplo, ela ganha muito dinheiro numa área central de São Paulo, mas tem uma pequena cidade que dá prejuízo de fornecer, eventualmente, energia ali, né? Então se faz o subsídio cruzado, o que eu ganho aqui, eu invisto lá quando ela é pública. Quando ela é privada, por mais que escreva nos contratos, isso termina não acontecendo. Então tem outros motivos pelos quais eu sou crítico do programa, os preços são ridículos que vendem essas estatais, mas para a abertura da nossa reflexão eu priorizei esse argumento. Deputado Alexis, partindo desse argumento, existem empresas que em outros países não são privatizadas porque são consideradas estratégicas.
O deputado citou o exemplo da geração de energia, que tem muito a ver com o controle de curso dos rios, que nos Estados Unidos, por exemplo, é controlado pelo Exército. É possível se fazer um balanço aí de que pode ser privatizado ou não privatizado a partir desse critério de estratégia? Sempre vai ter uma discussão nesse sentido. Agora, o que nós vemos, por exemplo, no saneamento básico, é que não tem. Quer dizer, nós estamos com 50% da população sem coleta e tratamento de esgoto, porque a gente fala que é estratégico e o Estado tem que cuidar disso. O Estado não cuida, o Estado não entrega e nós estamos aí, assim, proliferando pessoas doentes nos hospitais por problema de saneamento básico. A mesma coisa com a questão da água. Na questão da energia e mesmo da água, que é muito bem falado, lógico que não vai ter 10 pontos de água, escolha a minha água. O livre mercado, ele é mais restrito nesse tipo de atividade. Mas olha o que está sendo feito no gás, por exemplo. Toda a transmissão que era monopólio da Petrobras e que transformava o Brasil no país onde tem o preço do gás mais alto do mundo, eles agora privatizam todas as linhas de distribuição, como você pode fazer com água e com eletricidade, de modo que o serviço de transmissão ele é pago para uma empresa, mas a eletricidade ou a água pode ser fornecido por mais do que um player. Na água, saneamento básico, realmente você não vai ter vários fornecedores de água, porque, obviamente, na cidade você acaba tendo uma grande estação de tratamento de esgoto e uma outra de água, e você não vai conseguir oferecer isso de forma aberta, mercado livre. Mas a própria concessão pode ter regras muito claras para não ter abusos. Nós concordamos que ninguém pode ficar refém de uma fornecedora de água, que é algo vital, e nós concordamos nesse sentido, e que fica achacando a população e só vai ter água potável aquele que pode pagar. Mas, de fato, nos contratos, como foram feitos contratos até de telefonia, em que havia contrapartidas, você consegue fazer essa questão do que nós chamamos de subsídio cruzado no próprio contrato de concessão. Deputado Henrique Fontana, o senhor falou que vamos tentar achar um ponto aí de consenso. O senhor falou que existem problemas nas privatizações, de vendas abaixo do preço e dos setores estratégicos. Mas tirando esses, o senhor acha que pode ter determinados critérios em que em algumas empresas podem ser vendidas? Hoje o senhor enxerga empresas no Brasil, públicas, federais, que poderiam ser negociadas? Deixa eu te dizer, Daniela, eu quero fazer uma outra escolha, se tu me permitir, né? Quer dizer, eu quero falar de questões, porque óbvio, né? Ninguém aqui pode ter uma empresa de pequeno valor, que não tem uma função estratégica, eu não tenho nenhum preconceito, aliás, não tenho preconceito com uma parceria, por exemplo. Eu acho que um capital privado pode construir uma estação de tratamento e receber uma concessão para se integrar num sistema gerido publicamente, com controle público, e ele constrói aquela estação de tratamento e recebe um aluguel mensal, é um tipo de parceria que pode ser feita. Agora, por exemplo, 90% da reserva de petróleo no mundo, que como nós sabemos é um bem extremamente estratégico, é o maior fator de guerras na história da humanidade, é o acesso à autonomia energética. Petróleo na cabeça de tudo isso. 90% das reservas de petróleo no mundo estão na mão de empresas estatais. Em países capitalistas, países socialistas, países com regime misturado. Agora vem cá, por que o Bolsonaro quer entregar todas as reservas de petróleo do Brasil? O que nós brasileiros vamos ganhar entregando as reservas de petróleo do país? Porque a Petrobras não teria condição de explorar toda a autossuficiência de petróleo do Brasil, que não surgiu só por causa da Petrobras, surgiu por conta das universidades, da ciência e tecnologia, da pesquisa, dos engenheiros, dos petroleiros, trabalhadores, deram autossuficiência para o nosso país. Quando tem um caso de corrupção numa empresa pública, a gente investiga, pune dentro da lei, dentro do devido processo legal, quem cometeu atos de corrupção e protege a empresa pública. Até porque casos de corrupção acontecem em empresa privada também. A Enel, por exemplo, que é uma grande empresa privada no mercado energético, foi um escândalo enorme de corrupção. Então, a questão da corrupção, sim ou não, eficiência, sim ou não, não tem a ver com público e privado. Tem gestão privada ineficiente e gestão privada eficiente. Tem gestão pública ineficiente e gestão pública eficiente. Tem corrupção no setor privado e tem corrupção no setor público. Então, todo esse emaranhado ideológico que alguns fazem para justificar as privatizações, ele, na verdade, é porque as pessoas, alguns setores querem fazer negócios.
querem comprar barato, como compraram, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que hoje em dia o lucro que ela dá, a cada 3 anos de lucro que ela dá, paga todo o valor que pagaram por ela lá quando ela foi vendida. E uma coisa que eu não posso perder de falar aqui é a questão das telecomunicações. Que isso se tornou já um argumento mais popular para as pessoas compreenderem. Que o sonho que dizia o seguinte, eu não estou com meu celular aqui agora, deixei com a minha assessora, mas dizia o seguinte, eu vou pegar o da Daniela emprestada, né? Olha, vamos privatizar porque o Brasil não consegue fornecer, daí vai ter para todo mundo, tal, tal e tal, isso, aquilo, parará. Bom, qual é o valor que nós estamos pagando hoje pelas telecomunicações e qual é que é a qualidade do serviço que o setor privado está nos oferecendo? Linha que cai toda hora, cidades que até hoje, depois de quase 15 anos de privatizado, não têm acesso, não, aqui eu não vou botar a torre. A população vem, a comunidade nos procura e diz, olha, aqui na minha comunidade eu estou isolado, não tem internet. E aí nós estamos na mão desse setor privado que diz, olha, eu não vou investir. E isso, imagina se isso começa a acontecer com energia, com água, com saneamento. E outra coisa é o seguinte, gente, se o setor privado tem dinheiro para investir, ele pode investir em coisas novas. A concessão de estradas é outra questão, Alexis, que me impressiona. Quando tu tem para uma estrada, tu precisa construir uma estrada nova. 200 quilômetros, está aqui, tem um setor privado aqui interessado em ganhar esta licitação, nós conceder estrada, mas tu constrói do início ao fim e depois tu começa a cobrar o pedágio. Não, em geral, os negócios, gente, eu quero pegar o que está pronto, quero sair ganhando dinheiro e quero investir o mínimo possível. O Rio Grande do Sul, inclusive, viveu esse drama, eu me estendi um pouco mais aqui, mas nós ficamos reféns de uma concessão de estradas, Alexis, que durou 15 ou 20 anos, não me lembro direito, foi feita pelo governo Brito, onde não foi previsto 1 quilômetro de duplicação. Então o povo pagava o pedágio e não tinha uma obra nova. Era só ele tapar um buraco, botar uma sinalização. Então mesmo quando nós vamos conceder algo para o setor privado, os contratos têm que ser muito bem feitos. O Porto de Porto Alegre está lá parado há quase 10 anos, porque foi feita uma concessão, que eu, aliás, não tenho nada contra conceder uma área portuária, mas veja o absurdo, a concessão foi feita, mal feita, e aquele setor privado que ganhou a concessão botou o contrato no bolso, chantageou Porto Alegre, nós estamos lá com o porto parado e não fizeram nenhum investimento. Vamos passar a palavra agora ao deputado Alexis. O deputado citou vários exemplos aí de pontos negativos das privatizações. Quais o senhor acredita que devem ser os critérios para se evitar que sejam leiloadas ou vendidas em empresas estratégicas e que provoquem prejuízo para a população e outra situação de deixar de cumprir os contratos, como o deputado Então, exemplificou? ele ficou muito bem, a empresa privada é do privado. Se ela fizer uma má gestão, cometer uma corrupção, ela quebra, como a corrupção quebrou. No caso do público, havendo corrupção, havendo má gestão temerária, quem paga é o cidadão brasileiro que é sócio dessa empresa. Portanto, a conta vai partir para todos nós. Os fundos de pensão de várias dessas empresas, Postal, Petrobras, estão com rombos enormes por má gestão desses fundos. A Petrobras, de um pico de valorização, porque encontrou pré-sal, um belo momento, até um momento bom no mundo, onde estava as commodities bombando, despencou perdeu quase 300 bilhões de valor de mercado por puros corrupções, com processos nos Estados Unidos, com processos no mundo, porque lesaram acionistas do mundo, que no Brasil a gente nem consegue processar a Petrobras pela lesão que teve os acionistas brasileiros. Então, quando a gente fala que é estratégico, a gente sempre pergunta estratégia para quem? E quando você tem muitas empresas estatais, né, ou públicas no Brasil, como nós temos, tem mais de 450 entre as mães e as subsidiárias, você gera um ambiente farto, mas muito farto para a corrupção, indicações políticas, diretorias para todos os lados. Então nós temos que eliminar até esses ambientes. Então, quando a gente fala dessas questões de empresas que são públicas e que são estratégicas, de novo é a pergunta, estratégica para quem? E olha o passado recente, os escândalos que aconteceram no Correio, Petrobras, Hemobras e outras questões também, rapidamente colocando aqui, por que o Brasil tem que entrar com empresas públicas em setores absolutamente desnecessários? Fábrica de camisinha, fábrica de chip para poder controlar o boi, fábrica de hemoderivados no Nordeste está abandonada. Era basicamente deixar a iniciativa privada desenvolver isso e comprar muito mais barato.
O dinheiro público é o dinheiro do pagador de impostos. E, portanto, não existe essa de que a empresa é do Estado. A empresa é nossa. Portanto, temos divergências, questão de estratégia, mas boas privatizações, elas geram oportunidade. Vamos lembrar como é que era o setor de telefones antes das privatizações. A gente entrava com um plano que demorava 5, 6 anos, você botava a tua linha telefônica da tua declaração de imposto de renda, era um patrimônio aquilo lá. Era uma luta para conseguir um mercado negro insuportável e as pessoas não tinham praticamente telefone. Há deficiência, como tem na Europa, viu? Eu tenho família na Europa, tem cidades lá que o sinal é mais fraco e tudo mais. Mas isso há outros programas, aí sim universais, de tentar fazer a universalização até para poder ter acesso, para poder ter igualdade de oportunidades. Mas nós não podemos simplesmente falar que ainda tem alguma outra cidade que tem um sinal ruim, ou mesmo na estrada, que foi uma má ideia fazer a privatização. Pelo menos o brasileiro hoje tem mais linhas telefônicas do que até cidadãos, porque universalizou bastante. O senhor acredita que há algum setor que é estratégico em que não deveria haver privatização? Eu acho que alguns setores você pode ter uma presença compartilhada, mas eu acho que não há setor que tenha que ser unicamente do Estado. Eu não vou falar de defesa, né, como por exemplo, que na verdade não é nenhuma estatal, né, na verdade nós estamos falando de um órgão. Mas mesmo a Embraer foi muito bem privatizada, olha o sucesso que ela fez, tá certo? A Avibras, que é uma das grandes empresas sobre defesa, que está aí vendendo para o mundo inteiro, um outro sucesso. Então eu não vejo uma empresa que sim, tenha que ser puramente estatal e que não tenha que ter a participação. Mesmo porque quando você tem uma PPP, uma participação com o privado está sempre de olho na corrupção e nos custos. Por quê? Porque aquilo reflete no lucro e o lucro tem que ser maximizado no setor privado. Numa visão, obviamente, estatal, ela não tem uma visão tão forte na questão do lucro, e aí, né, obviamente, o Henrique Fontana vai dizer que muitas estatais não tem que nem olhar para o lucro, ela tem que, na verdade, prover bons serviços para a população. Mas está provendo mesmo? A população está, com todos os serviços que são estatais hoje brasileiros, bem atendida? Deputado Henrique Fontana, está? Então, tem algumas coisas aqui que eu quero ponderar com vocês que estão nos acompanhando e que vão formando a sua opinião, né? Dizer, primeiro, uma diferença de pensamento que eu tenho com o Alexis e com os ultraliberais, né? Porque é uma espécie assim, não ele tem posições muito ponderadas aqui, mas há uma espécie assim de fanatismo da privatização, né? É como se a solução fosse vender tudo que é estatal. E isso não é solução, e nenhum país do mundo, dos mais desenvolvidos da Europa, chegou ao nível de desenvolvimento que está, por exemplo, sem ter um banco de desenvolvimento, de fomento forte. Então o ataque que estão fazendo contra o BNDES hoje é um crime contra o Brasil. Porque o BNDES ele é uma ferramenta de desenvolvimento nacional indispensável. Agora, o fundamentalismo liberal do Paulo Guedes quer liquidar o BNDES. Ele acha que o setor produtivo, industrial brasileiro deveria se financiar no Banco Itaú, no Banco X, no Banco Y, só no setor privado. E isso não aconteceu em país nenhum do mundo que se desenvolveu. Então, para dar um outro exemplo, sair da energia, sair do... Então, por que esse preconceito contra o BNDES? Porque o Itaú pode financiar uma indústria se ele quiser. Ele pode competir, inclusive, com o BNDES por esse financiamento. Ah, o BNDES tem um financiamento a um juro reduzido. Sim, para investimentos estratégicos de longo período de maturação, tem que haver um tipo de financiamento diferenciado. Outra questão importante é o seguinte, o Alexis colocou, quando a coisa é privada, se quebrar, quebrou, o povo não tem nada a ver com isso. Não, primeiro o seguinte, muitas vezes quando a coisa privada quebra, o povo marcha nesta quebra da coisa privada. Sim. Né? Pessoas que ficam como credores de dívidas de uma ineficiência privada e não conseguem cobrar. Por isso também que o setor privado, em áreas tu tens que ter fiscalização, controles públicos para defender o interesse do cidadão. Né? Quantas pessoas já marcharam, como a gente diz, compraram um negócio que depois quebrou a empresa, não entregou e coisa do tipo. Mesmo. Bom, e aí a outra questão é a seguinte, quando a gente fala de áreas de monopólio ou oligopólio, aí é que a escolha
se dá mais intensamente. Nós não estamos aqui debatendo, nós acabamos de falar aqui, não estamos debatendo quem é que vai fabricar gravata, quem é que vai vender um produto alimentício ou coisa do gênero. Nós estamos falando de movimentos estratégicos, setores oligopolizados ou monopolizados. Quando quebra o setor privado em algo que é oligopolizado, o que acontece? Muitas vezes, o setor público tem que vir e absorver aquela estrutura que quebrou. Sabe aquela coisa, olha, risco sistêmico. Vocês já ouviram falar disso, sistema bancário, né? Olha, mas não dá para... Tanto que é o seguinte, por exemplo, toda a corrupção que há no setor bancário brasileiro e no setor de empreiteiras no Brasil, que apareceu, o setor bancário foi poupado pela Lava Jato. A Lava Jato protegeu o setor bancário, mostrando mais uma vez que foi uma operação de investigação seletiva, né? Ela protegeu o setor bancário, né? Porque tem muita corrupção dentro do setor bancário, né? Mas o setor das empreiteiras, eles fizeram a investigação. O que acontece quando esses setores quebram, quando um banco quebra, por exemplo? Em geral, para não dizer sempre, vem todo mundo correndo e diz, tem que absorver esse banco porque há um risco sistêmico. Então pegue-se o dinheiro público e... Bom, então por que eu vou abrir mão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que estão competindo? Que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não estão num monopólio. Tem banco privado e banco público. Por que o governo quer vender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, pergunta? Deputados, a gente está se encaminhando para o final, então eu vou fazer uma pergunta dupla para o deputado Alexis e como o deputado Henrique Fontana já citou o Banco do Brasil, vou fazer parcialmente para ele também. Deputado Alexis, primeiro eu queria falar sobre Banco do Brasil e Caixa Econômica. Hoje, o governo federal, o Ministério da Economia, está recorrendo aos dividendos dos bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica, para reforçar o caixa do governo. Se esses bancos forem vendidos, o governo deixa de ter essa alternativa aí para diminuir o déficit. Aí queria saber sua posição sobre isso e queria saber sua opinião sobre a primeira empresa da lista, segundo o presidente Bolsonaro, que é os Correios. Não existe um risco para a população de locais considerados menos lucrativos de deixar de ser atendida pelo serviço postal e pequenos empresários dessas localidades terem, às vezes, que pagar uma tarifa maior para remessa de produtos? Então, em relação aos bancos, né? Essa questão de dividendos e ser uma fonte de renda. Veja que isso é também uma administração temerária, muitas vezes, do governo. O governo, quando precisou de caixa, em governos recentes, foi passando a mão dos dividendos de todas as estatais, Correios, bancos, tudo mais, para poder reforçar o seu caixa. Só que muitas vezes a distribuição de dividendos ela não deve ser feita para não comprometer o capital de giro dessas empresas. Então é mais uma coisa perigosa de você ter uma série de estatais nesse sentido. E o governo vendendo essas empresas, né, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, obviamente que ele vai fazer resultados e já reforçar o seu caixa. Então a ideia de que o dividendo vai ser sempre é quando tiver lucro, porque se tiver prejuízo vai ter que aportar, como muitas vezes aportou. Então a gente não tem que só olhar o lado positivo de um dividendos. Muitas vezes você tem que botar dinheiro lá dentro. Questão dos Correios, que é uma imagem de que ele tem a maior capilaridade em todas as empresas e que estaria atendendo uma série de... Veja, a iniciativa privada é muito mais capilar. Coca-Cola vai até em lugares muito mais distantes do que o próprio Correio. E a gente entende que o Correio, inclusive na Caixa Econômica Federal, muito bem falado, ela tem capilaridade até maior do que os próprios Correios. Então, a ideia de que não vai ser mais assistido não é verdadeira. Você pode fazer também, né, programas público-privado, usando o setor privado que chega na sua capilaridade e tem lucro para poder chegar nesses lugares mais distantes. O que nós não entendemos é que, com um discurso desse, de que tem que ter capilaridade de chegar nos lugares mais distantes, a sociedade como um todo acaba pagando por um prejuízo que veio grande nos Correios nos últimos anos. No último ano agora teve um pequeno lucro, mas mesmo assim custa muito à sociedade. Sempre lembrando que quando uma empresa estatal tem prejuízo, quem paga é toda a população. Deputado Henrique Fontana. Bom, primeiro a questão dos Correios, né? Os Correios é uma empresa secular no nosso país. O Brasil sempre andou muito bem com seus Correios. Eles têm um papel estratégico, sim. E, de novo, Alexis, por que o setor privado não faz concorrência para o Correio? Por que não aparece? Mas por que não aparece um sistema, por exemplo, de entregas, etc.? Podem concorrer. Agora,
A entrega de cartas é monopolizada pelo Correio. Mas por que precisa privatizar a entrega de cartas, gente? Que fundamentalismo é esse? Por que a entrega de cartas tem que ser feita por uma empresa privada? Quer dizer, a entrega de objetos, etc., tem concorrência livre. Agora, o que o setor privado quer, não estou dizendo que o Alexis queira isso, mas o que o setor privado quer é ter o monopólio que o Correio tem para explodir os preços de serviços monopolizados que o Correio faz. Porque se o Correio desse prejuízo, o setor privado não quer comprar o que dá prejuízo. Ele só compra o que dá lucro. Outra coisa que eu digo sobre a questão dos bancos. Por que o Banco Itaú e o Bradesco nunca organizaram um programa como Minha Casa Minha Vida? Que a Caixa Federal, junto com o dinheiro do Tesouro, organizou. Sem a Caixa Federal, nós não teríamos o nível de bancarização que os setores populares do país puderam ter e nem um programa como Minha Casa Minha Vida. Aliás, sem Eletrobras, nós não teríamos também o Luz para Todos, porque o setor privado não levaria luz em rincões distantes pelo valor que levou a Eletrobras, né? E uma coisa que eu não posso perder aqui, antes de encerrar o programa, perder essa brincadeira, porque eu também bebo Coca-Cola, então não tem nenhum prejuízo, nenhum preconceito nisso, gosto de uma Coca com gelo e limão, tomo, né? Agora é o seguinte, gente, a capilaridade da Coca-Cola, por quanto a Coca-Cola vende 1 litro de Coca-Cola? Que é água, um xarope e marketing. E quanto custa 1 litro de água fornecido pelo DEMAI de Porto Alegre, por exemplo? A margem de lucro da Coca-Cola é absurda. Então, uma coisa é tu mostrar eficiência com custo baixo. Outra coisa é tu ter eficiência quando tu tem um produto que tu vende por um valor astronômico em relação ao custo real que ele tem. Então, eu sou uma pessoa que vou defender muitas empresas. Eu acho que a Petrobras não pode ser vendida, os bancos. Mas eu tinha uma frase tão boa para falar aqui. Fala sua frase, deputado, e a gente debater encerra. outras vezes, lógico, não tem como... E já está na mesma frequência. O importante não é só a questão de privatizar, mas abrir mercado. Monopólio de privado é pior do que o monopólio público. Portanto, não é só uma questão de vender ou de deixar de ser privado, mas também de abrir mercado. Tem que ter concorrência. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre privatizações com os deputados Alexis Foteine, do Novo de São Paulo, e Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa.